Computer. Pronto. Bom dia, Camila. Bom dia, Amanda, Isadora, Eloá, Giovana, todo mundo. Eu também, Isadorinha. E você? Bom dia, Ana Gabriela, e todo mundo. Isabela, Lázara, João Guilherme. Ei, Isadora. Eu também. Tudo bem, gente. Bom dia para todo mundo. Let's go trabalhation forever, no more babies. Vamos lá? Vamos. Bom dia, Davi. Como vai você? Vamos só lembrar aqui o que a gente tem para fazer hoje. Minha câmera tá só tremedeira? Ah, gente, é porque. Espera aí. É porque eu tava com o braço em cima da mesa e eu respondia vocês e fazia assim enquanto eu respondia e a tremedeira. Era mais ou menos assim que estava acontecendo. Agora parou. Ai, não. Ah, Isabelinha, segundo Marcelinha. Ah, meu Deus. Vamos lá. Ok. Tá. Queridos e queridas, vamos lá. Nós temos, bom dia, nós temos que continuar aquela lista lá dos distratores. Eu tinha pedido para vocês fazerem, acho que 2 exercícios, que é para te complementar, porque hoje eu já quero começar a trabalhar com anúncio publicitário com vocês, tá certo? Ah, lembrando uma coisa, meninos, esse lance dos distratores, você vai começar, né? Eu te falei isso na semana passada, falei que aquele negócio de como o que geralmente acontece nos distratores tem que virar seu melhor amigo, né? Ficar do seu lado aí, até você internalizar aquilo e você conseguir começar a identificar os distratores sem precisar, né? Mas olhar e nada. Você já olha e fala, isso aqui restringiu o que o texto está falando, né? Isso aqui está embaralhando as ideias, né? Está tangenciando a ideia principal do texto, né? E assim, né, por diante. Aqui tem uma dedução de uma relação que não está contida no texto, certo? Aqui tem uma intromissão discursiva, tá, né, distorcendo as ideias do texto, tá certo? Então, quer dizer, quando você conseguir fazer isso com maior facilidade, gente, a sua vida vai ser outra. E você vai poder aplicar essa estratégia e essa forma de resolução dos exercícios das questões dos itens do Enem em todos os conteúdos, né? Em todos os conteúdos de linguagens e, inclusive, nas áreas de outras áreas das ciências humanas também, você vai poder utilizar com uma certa frequência em história, geografia, né? Nos itens de filosofia, sociologia, certo? Então, quer dizer, mais útil que isso, só você já passar no Enem, é verdade. Então, tá. As aulas ajudaram bastante no último simulado do Enem. Acertei, vai ter de humanas que olha que bacana! Tá vendo? Aí, ó, você acertou 41 nas humanas, que é a sua área de maior peso para você, né? Quer dizer, então você já começou a usar essa estratégia, né, para fazer o simulado e isso já melhorou bastante no seu resultado. Bacana demais, Matheus. Aí, ó, fico feliz demais de ler isso. E a ideia é que isso, né, seja. Aí, ó, a Giovana já está falando também que ajudou muito também. Que bacana. E isso nós estamos no processo meio que ainda, né, intermediário. Nós vamos ver agora o tanto que isso vai, cada vez que a gente treinar mais e vocês, né, fizerem mais esse trabalho, vai facilitar mais e os resultados vão ser melhores, certo? Chance. Como é que chama aquilo? Chance, é verdade. Que legal. Mesmo quando não acerta a questão, eu sei identificar o distrator. Ó, que massa. Que bom, gente. Fico muito feliz de ler isso. Muito bem. Que bom. Coisa boa demais. Então vamos lá, meus amores. Pulou de 65 para 81%. Ô, velho, que massa! Que massa. Agora a questão, gente, é manter, hein?
É, 43 em humanas, nossa, que maravilha! Certo? Então, agora é manter isso, certo? E, obviamente, ficar atento a essa questão, né? Porque o pessoal está falando muito da parte de humanas aí, ó. É, é, mas, assim, você vai ter mais desafios no que se refere à questão de complicações no enunciado para dificultar a sua leitura. Você vai ter isso muito na prova de linguagens, certo? Então, quer dizer, então você precisa ter sempre isso em mente, né? Tipo assim, peraí, eu sei que uma questão que é de média para difícil no Enem vai buscar na prova de linguagens dificultar a minha compreensão daquilo que está sendo pedido, ou seja, vai ter um enunciado mais elaborado, certo? Então, fazer todos aqueles passos, porque quando você compreende bem o que o enunciado está pedindo, fica mais fácil você entender, né, as alternativas e mais fácil identificar os distratores e o gabarito, certo? Só que você tem esse primeiro desafio nas questões mais difíceis, que é o qual? O desafio de você ter um periquito, né? O que? A ideia da dificuldade da leitura, que é algo que eles fazem realmente, né? Eles gostam de fazer para tornar mais difícil a questão, eles elaboram enunciados mais sofisticados, certo? E que vão fazer com que você fique, às vezes, em dúvida entre duas, três alternativas. A gente determina o nível de dificuldade de uma questão a partir do momento em que você, tendo tentado fazer uma leitura concentrada do enunciado, mesmo assim você fica em dúvida entre mais de duas alternativas. Tá certo? Então, por conta desse tipo de questão, por conta desse tipo de coisa que é super importante, né, vocês treinarem muito isso, tá certo? Acertei 35. Realmente não entendo porque não fiz, porque eu tô... A TRI de humanas, gente, e de linguagens, ela é uma coisa muito louca, sabe? E isso e isso, bom, você está falando, você tá falando que isso foi no Enem ou foi no simulado? Em simulados. Ah, tá. Porque o pessoal fala muito disso, né? Raul, eu errei, sei lá, eu acertei 38 de linguagens e minha nota no Enem, no último Enem foi 650, não sei o quê. É, assim, a TRI de linguagem, gente, é um trem mais doido, assim, sabe? Sem entender, certo? A única coisa que eu coloco pro pessoal é o seguinte: tenham muito cuidado, porque como as provas que envolvem interpretação de texto, elas acabam, os critérios sendo muito difíceis de você objetivar. Como é interpretação, passa por uma coisa tipo assim, você pode ter um aluno que não tem lá muito conteúdo, mas que naquela questão que foi considerada difícil, ele conseguiu fazer uma leitura coerente. E aí ele acerta aquela que é difícil, que a maioria do pessoal até mais preparado que ele errou, mas aí ele erra não sei quantas que eram mais fáceis. Isso bagunça a TRI dele e de todo mundo. Por quê? Porque ele está errando fácil e acertando difícil. Certo? O fato de ele ter acertado difícil vai, né, diluir, né, o acerto de quem está acertando só médio e fácil. Sabe? Então, quer dizer, é uma canseira. Eu não consigo entender. Eu sei que passa por esse tipo de raciocínio que eu estou falando aqui para vocês. Mas falar assim, como que é que eles fazem, certo? Até porque acho que nem eles botam no programa lá, certo? E aí vai, porque depende do quê? Depende das respostas dos outros, né? E na parte de linguagens, particularmente, como você tem muita questão da interpretação, é mais difícil você conseguir um padrão objetivo. Mas é uma canseira, é muito canseira, certo? Por isso que você tem que fazer de tudo na sua vida para você acertar todas ou praticamente todas em dia de linguagens. Tá certo? Exatamente. Se a prova é de interpretação, o que é questão fácil, o que é questão difícil, é relativo. É mais ou menos relativo, né, Davi? Porque aqui entra uma questão. É, é,
existem os mecanismos para tornar a questão mais difícil. Entendeu? Certo. E entre esses mecanismos está exatamente o que eu falei agora, que é a questão do refinamento, da sofisticação do vocabulário para tornar a leitura mais difícil, a compreensão mais difícil. Entendeu? Certo? Então, isso é uma estratégia para tornar a questão mais complicada. Gente, meu computador está com um problema que eu não sei resolver ele. Não sei, simplesmente. Acho que ele já está, acho que ele é novinho, né? Comecei a trabalhar com ele esse ano, só que eu acho que já tem tanta coisa nele por conta desse negócio online, eu tenho que começar a usar esse filho de Deus aqui, ó, porque os as aulas vocês estão tudo nesse computador aqui. Aí tem hora que ele já trava, eu quero abrir uma aba aqui, ela não quer abrir. Ai, ai, canseira. Aí tá travado, eu preciso abrir um negócio para vocês aqui, não estou conseguindo. Peraí, deixa eu ver se eu, só um segundinho, meninos. Estou conseguindo aqui, só rapidinho. Distratores. Distratores está lá abrindo. Vou ter que dar uma limpada nesse computador, passar um pouco de coisa por coisa, senão o coitado não vai dar conta mais não. Já estou colocando lá. A gente tinha ficado de fazer aquela do Twitter, né? Se não me engano. Do Twitter, que tinha o concurso lá, o concurso literário que ia ser feito no Twitter, certo? Aí, deixa eu já deixar aqui também já aberto o materialzinho de anúncio publicitário, porque aí na hora que eu for compartilhar, já tem os dois abertos. Olha, tanto demorando para abrir as coisas, já tá pesado o computador, coitado. Senhor da glória. Vamos, filhinho. Pronto, abriu. Tô voltando aí, gente, só um segundo. Ele não está querendo me ajudar, esse computador hoje. Ô, Julinho, ajuda, Titi, ajuda. Pronto, voltou. Deixa eu ver aqui. Bota o computador na Smart Sheet. Certo, 6 questões a menos que eu e a nota fica praticamente igual. Minha nota ficou só um pouco mais. Então vamos lá. Ok. Bora lá então. Chance. Share screen. Distratores. Bom, meninos, a questão que a gente ficou de começar era essa. Confirma comigo aí se foi essa aí que, a que a gente tinha. Era essa aí mesmo. Essa, né? Então vamos lá. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos, certo? Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo ou suporte, né, para um concurso literário por causa do ou da. Falei para vocês, gente, da importância de você observar as palavras que iniciam cada uma das alternativas no Enem, né? Geralmente é um substantivo ou um verbo. E vai ser uma palavra que, na grande maioria das vezes, vai sintetizar de forma objetiva, precisa, específica, né, a ideia geral do gabarito ou do distrator, tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, você tem ali uma situação em que você não entende. Roberto, vai para lá, vai. Dá trabalho, não. Dá trabalho, não. Vai para lá. Vai para lá. Vai. Just, que eu tô falando? Tá. Se você não compreende bem o significado específico da palavra, você pode acabar tendo problemas e acabar marcando um distrator em vez de marcar o gabarito, certo? Então tem que tomar esse cuidado. Então vamos lá. Gente, o que eu falei para vocês que é a coisa mais importante? Você precisa entender o que o
enunciado está pedindo? O enunciado está dizendo o seguinte, que o Twitter foi escolhido como veículo ou suporte para um concurso literário. E quer saber, então, por que essa rede social, no caso o Twitter, foi escolhido como suporte, como veículo para esse concurso. Então, olha só como termina o enunciado. Por causa de. Então, o que você está procurando nas alternativas é o motivo pelo qual o Twitter foi escolhido. Tá certo? Aqui, gente, você pode até passear pelas alternativas e começar a pensar em qual dessas alternativas ou em quais das alternativas você tem a possibilidade de uma causa para o Twitter ser escolhido, né, para um determinado concurso literário. Então vamos lá. Uma possível causa para o Twitter ter sido escolhido como suporte para um concurso literário seria o limite pré-determinado de extensão do texto. Existe limite pré-determinado de extensão do texto no Twitter? Sim ou não? Fala no microfone. Sim. Sim. A causa seria o interesse pela participação de jovens no concurso. O que está pressupondo aqui, gente? Qual que é o problema dessa alternativa? E O que só está tem sendo... jovens no Twitter, E né? só tem Não. jovem no Twitter. E não é verdade. Por mais que a tecnologia, a internet, elas tenham mais a ver diretamente com a geração mais digital, mais jovem, mas ela é uma ferramenta utilizada por todos. Certo? O pessoal resolveu lavar o corredor aqui do meu andar. O Roberto fica estressadíssimo, ele fica ouvindo barulho da enceradeira e dos negócios e do... Né? Mas, tá, enfim. Ai, ai. Twitter é vírus. Então, tá. Então, a causa seria o interesse pela participação de jovens? Aqui, gente, nós temos uma questão que é meio que intromissão discursiva, né? Por quê? Porque tá supondo que só tem jovem no Twitter, e o texto não diz isso. Não tem isso no discurso do texto. Então, é intromissão discursiva, certo? A causa para o Twitter ter sido escolhido é a atualidade do enredo proposto. Pô, tá. Mas aí fica pensando assim, você quer a ideia de atualidade ligada à ideia de internet, né? Por que o Twitter? Certo? Porque a ideia de atualidade não está ligada só ao Twitter. Certo? Fidelidade a fatos cotidianos. Gente, você tem um lugar que tem fake news, é o tal do Twitter. Né? E a dinâmica da sequência narrativa. Bom, essa aqui é aquela que o pessoal gosta de marcar porque não entendeu ela direito. Qual é a dinâmica de sequência narrativa que existe no Twitter? Que você não pode passar de não sei quantos caracteres lá, 240 caracteres, sei lá, 140 caracteres. Zé, qual é a dinâmica que pode haver nessa sequência narrativa? Então, por que seria essa a causa? Aqui, gente, mesmo sem ler o texto base, já está apontando para qual das alternativas? Qual dessas alternativas Letra A. mostra, né, uma característica que é do Twitter e que pode ter sido o motivo pelo qual o Twitter foi escolhido para ser o veículo, o suporte desse concurso? A letra A. Vamos só confirmar? Vamos só confirmar se o texto, né, se o texto tem a ver com isso. Né? O concurso cultural se chama Conte o Conto sem aumentar um ponto. Olha a ideia de extensão do conto já ali no próprio título do concurso. Né? Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos, olha só, tudo tem a ver com tamanho, com extensão, do Twitter, da ABL, o AB Letras, a Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário de 113 anos um novo concurso cultural intitulado Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto, baseado na obra A Cartomante, aquele conto maravilhoso do Machado de Assis. Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante, de Machado de Assis.
Eu trabalhei esse conto com os meninos esse ano, no segundo ano. Alguém já leu? Quem já leu a Cartomante, gente? Alguém aqui já leu a Cartomante? Você nunca leu a Cartomante? Eu já li. Já leu? O final de A Cartomante é uma coisa muito louca, uma coisa totalmente abrupta, né, e trágica, né, e totalmente Plot irônica, twist. cara do Machado de Assis, né? Então, é para pegar o final, né, e mudar, beleza? Ah, aí tá. Cartomante, está utilizando os mesmos, né, com objetivo final distinto do original Cartomante, utilizando-se o mesmo número de caracteres ou inferior que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL ou AB Letras. Então, qual que é a regra do concurso? É a extensão do texto. E é exatamente porque o Twitter é uma rede social em que você tem um limite de extensão de texto que ele foi escolhido para ser o suporte desse concurso. Tá certo? É interessante observar, gente, que quando a ideia clareia na sua cabeça, você vê que a questão é fácil. Certo? Mas se você ficar perdido no labirinto que vira a cabeça da gente, quando a gente começa a olhar essas alternativas aqui, né? Você tem que tentar entender, gente, que por mais que você ache, mas a internet é coisa mais para jovem, tem a atualidade dos fatos, tem a fidelidade aos fatos cotidianos. O que que isso tem a ver com o que foi perguntado? E o que que tem a ver com o texto base? Né? Não faça o quê? Uma dedução de uma relação não contida. Olha o outro distrator aí, ó. Tá certo? Tá bom? Então, cuidado com isso. Ou, pior, né? Uma intromissão discursiva. Ou o embaralhamento de ideias, ou uma coisa que está acontecendo muito nessas alternativas aqui, que é o tangenciamento da ideia principal. Tá certo? Então, vamos lá. Gente, vocês estão vendo a tela, né? Porque tá dando uma luz aqui, como sei o que é. Vocês estão vendo a tela, né? Dá para ver. Não entendi, não. Fala no microfone Dá para aí. ver. Dá para ver? Tá dando Sim. para ver? Tá, beleza. Ok, tá aí. Tá o limite pré-determinado de extensão do texto. Tudo bem? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida. Raul, por que que não é tal? Bom, a gente passou uma por uma, né? Mas se tiver mais alguma dúvida, me fale. Chance. Então vamos para a próxima. Pedir para vocês fazerem essa. Vamos ver, então, o enunciado. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais, de novos padrões sociais, de novas regras sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. Gente, o que você tem que fazer? Você leu o enunciado. Se você percebeu que a linguagem está muito sofisticada e que isso está dificultando um pouco a compreensão do que o enunciado está dizendo, você traduza isso para você mesmo. Faça perguntas para você mesmo sobre o enunciado. Tipo assim, o que está falando aqui? Está falando que a internet fez o quê? Criou novos paradigmas sociais e modificou outros, principalmente em relação à comunicação e informação. Ou seja, a internet mudou a maneira como se comunica e como a gente tem acesso à informação. Beleza, você traduziu para você. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a... Então, vamos lá. Qual o processo? O de transformação nos paradigmas relacionados à comunicação e à informação, né? Essa modificação trazida pela internet. Então tá, esse é o processo, o de modificação da comunicação e informação, trazida pela internet. A principal consequência criticada na tirinha, então eu já sei que a tirinha está criticando uma consequência desse processo de quê? De transformação das relações da comunicação, das sociais e, enfim, de informação e tudo mais, tá? Então, eu preciso achar, né, qual dessas alternativas é uma consequência
criticada pela tira desse processo de o quê? Né? De como a internet modificou a forma de nós nos comunicarmos. Então, vamos olhar a tira, o texto base. Ideologia e internet. Olha qual que é o título, hein? 1. A nova ética. Olha a ideia de transformação dos paradigmas. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. E 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Olha que doido, né? Então, está se falando sobre o que aqui, gente? Sobre como, aí você precisa traduzir, né? Do que está sendo criticado de forma super irônica aqui por essa tira? A maneira como tem acontecido o quê na internet? O que está sendo criticado? A comercialização, tipo, ideológica. Você virou opinião, virou um produto comercializado, né? Opiniões e ideias viraram produtos comercializados na internet, né? Então, se você entendeu isso, você precisa encontrar o quê? Qual é a crítica que a tirinha faz em relação a esse processo, né, que a internet trouxe. A crítica, a consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a criação de memes. A criação de memes está sendo criticada como uma consequência da internet. A ampliação da blogosfera. Você viu essa crítica lá na tira? A supremacia das ideias cibernéticas. Essa é bonita, né? A comercialização de pontos de vista. A banalização do comércio eletrônico. Qual é a resposta? Coloca aí no chat. Que gracinha, todo mundo acertando. Tá vendo, gente, que quando você desanuvia e aí você entende o que está sendo pedido, o tanto que a coisa fica muito mais fácil, certo? Não fica muito mais fácil? Quer dizer, agora, olha que doido, todo mundo acertou. Todo mundo acertou. Isso não acontece. Na vida real isso não acontece. Mas vai começar a acontecer agora, porque você vai começar realmente a ter esse tipo de procedimento aí que vai chananar a sua vida. Então, vamos lá. Sim, é letra D, comercialização de pontos de vista. Onde você descobriu isso? Na hora que você estava lendo a tira, você sabia que era uma consequência, que você tem que achar uma consequência que é criticada desse processo de modificações que a internet fez na nossa maneira de se comunicar e etc, etc. Então, o que está sendo criticado lá? Né? Ah, meme é tanto, textão é tanto. A hora você viu quanto a opinião está pela hora da morte, não sei o quê. Então, o que está falando ali? A crítica que está fazendo? Da comercialização de pontos de vista. Né? Ou seja, comercialização de periquitos, de opiniões. Olha lá. Chance. Tranquilíssima. Beleza? Então é isso. Nossa, gente, para de conversar no corredor aí. Oh, meu Deus do céu. Ei! Pode isso, conversar na hora da aula? Pois é. Pois é. Ai, gente, o povo tem dificuldade de entender que tem muita gente que está trabalhando dentro de casa, não pode ficar fazendo barulho nos corredores, não. A gente chegou a marcar mais uma? Ou não? Foi só essa? Teve mais uma ou foi só até essa? Acho que foi só até essa, né?
Foi não, gente? Enfim. Vocês também não sabem, né? Vamos lá. Mas já deu para esse material de periquito, de distratores, já está de boa, tá certo? A gente vai continuar trabalhando com os distratores, só que agora indo para as nossas novas aventuras. Essa última questão, esse último item dessa tirinha, me lembrou exatamente o objeto de estudo da nossa aula. Eu marquei com vocês a aula do Rede de Ódio? Marquei ou não? Marcou. Pro dia primeiro? Isso. Então, beleza, tá? Dia 1º de outubro, né? Aula do Rede de Ódio. Chance. E aí, gente, eu vou sugerir para você fazer uma outra coisa, tá? Faça um favor para você mesmo na sua vida. Assista a um documentário que acabou de lançar na Netflix e que vai ajudar demais para fazer os complementos para a aula do Rede de Ódio, que é um documentário que já está sendo super, mega, ultra comentado. Eu comentei com os alunos esses dias para trás, estava comentando com os amigos, e aí uns amigos meus que fazem psicologia diz que na segunda-feira vários professores já indicaram para assistir o documentário O Dilema das Redes, tá certo? O Dilema das Redes. Exatamente, estava nos meus stories. Quem acompanha meus stories viu ele lá, tá certo? Então, Nossa, eu e a minha amiga ontem a gente estava fuçando na Netflix, né? Aí a gente foi e achou esse negócio e falou, a gente vai ter que ver essa semana, porque assim, não tem como. Muito massa. verdade. Não deixa de ver mesmo. Porque assim, vocês vão perceber o tanto que vai ser legal, porque é tipo assim, o Rede de Ódio vai mostrar como a coisa funciona na prática, né? Mas de uma forma com atores, com personagens. O Dilema das Redes, do documentário, vai pegar pessoas, gente, que foram pessoas, tipo assim, até o cara que ajudou, foi um dos criadores do dedinho, do Curtir, certo? Até caras que eram CEOs do Google, tempo atrás, diretor de criação do Facebook, e pessoas que saíram dessas empresas por várias questões, inclusive questões éticas, e que aceitaram fazer parte desse documentário mostrando o que está acontecendo nas redes sociais e quais as possíveis consequências que nós já estamos vivendo, certo? É assim. Você assiste o Rede de Ódio, depois você vê esse documentário, você fica paranoico. Você fica paranoico. Vai lá. Tá bom? Então, mas assim, paranoico no bom sentido. Um paranoico no sentido de alerta. Paranoico no sentido de, sabe, nossa, deixa eu ficar mais atento. Tá certo? Cuidadoso, exatamente. Eu já sou paranoico, agora eu vou ficar mais. Oh, meu Deus. Não é mais cuidadoso, mais criterioso, né? Aquele negócio que eu tinha falado para vocês quando eu falei que ia ter a aula do Rede de Ódio, que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja massa de manobra nas redes sociais. Opine só sobre coisas que você realmente entender, sobre coisas que você tiver embasamento. Não seja Maria vai com as outras. Procure saber dos fatos antes de comentar. Procure saber dos conteúdos antes de entrar no mesmo lance de todo mundo e tal. Infectou uma porrada de computador. Até hoje acho que tem alguém atrás da câmera me espionando. Nossa, então você vai assistir o Dilema das Redes, você vai ficar bastante feliz. E tem um outro também que está na Netflix também, chamado Privacidade Hackeada. Quem tiver tempo de ver também, pode ver, que é outro complemento bacana. Privacidade Hackeada. Então tá, queridos, vamos lá então. Meninos, se tem uma coisa que acontece nessa vida, é essa questão do anúncio publicitário no Enem, tá certo? A gente vai fazer aqui uma das questões que eu coloquei na prova para vocês, tá certo? Que é aquela questão do cigarro, tá certo? Nós vamos fazer a questão do cigarro. Nossa senhora. Ai, socorro. Vai lá. Então,
Então, nós vamos fazer aqui essa do cigarro que estava lá na provinha de vocês. Tá certo? Teve algumas pessoas que me pediram para fazer essa questão, porque ficaram em dúvida, não sabe se acertaram, se erraram, por que que erraram, por que que não. Né? Então, vamos lá. Tá, vamos lá então. Então tá, meninos, a estratégia é a mesma, só que agora a gente vai para um gênero específico que é a propaganda. Raul, propaganda cai muito no Enem? Mais ou menos umas 5 ou 6 questões em cada prova. Tá certo? Mais ou menos. Então, cai muito, despenca e rola em cima de você. Então, saber os elementos que compõem as habilidades que são exploradas quando eles colocam uma questão de anúncio publicitário é fundamental nesse processo. Então, vamos andar rapidão aqui para dar tempo de mostrar essa questão para vocês. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas. Olha que interessante, gente. Olha o enunciado sofisticado. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual. Qual é o gênero textual? Propaganda, anúncio publicitário. O que está dizendo? Que no gênero textual, anúncio publicitário, você tem, muitas vezes, um recurso que é a ideia de misturar linguagem verbal e linguagem não verbal. É o que a gente chama de sistema misto de linguagem. Tá certo? Você tem imagens e você tem texto escrito. Beleza? Então tá. E isso é uma característica típica da propaganda? É. Então, o emprego desses recursos, adota. Então, o emprego da linguagem mista, imagem mais texto, adota como uma das estratégias persuasivas o quê? Olha lá, já começa a ver os verbos. Então, o que que o enunciado está pedindo? Está pedindo para você identificar nas alternativas aquela alternativa que vai mostrar uma das estratégias de persuasão utilizadas por esse anúncio publicitário ao unir texto verbal e texto não verbal. Tá? Então, o que está procurando? Uma estratégia persuasiva. Qual é a função, qual é o objetivo principal de uma propaganda? Convencer. Convencer. Certo? Então, qual é a alternativa que mostra uma estratégia de persuasão, certo? Utilizada por meio dessa junção entre imagem e texto. Vamos ver. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de laringe. O Ministério da Saúde adverte: crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. O Ministério da Saúde adverte: em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com peso abaixo do normal. O Ministério da Saúde adverte: ao fumar, você inala arsênico e naftalina, também usado contra ratos e baratas. Então, estão aí 6 advertências. E eu quero saber qual é, né, uma das estratégias persuasivas que essa junção entre imagem e texto faz aqui. O que vocês estão colocando aqui no chat? Deixa eu ver. Vocês já estão colocando a resposta? Vamos lá. Então, vamos lá. Uma das estratégias é evidenciar a inutilidade terapêutica do cigarro. Essa é uma estratégia persuasiva que foi utilizada. Indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas. Uma das estratégias persuasivas é apontar para o descaso do Ministério da Saúde com a população infantil. Uma das estratégias é mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Uma das estratégias persuasivas é indicar que os que mais sofrem com as consequências do tabagismo são os fumantes ativos, ou seja, aqueles que fazem o uso direto do cigarro. E aí? Nossa, tem que ir embora.
Vocês estão em dúvida entre as duas. Vocês estão literalmente divididos entre as duas que geram maior confusão, a D e a E. Certo? Vocês estão divididos entre a D e a E. Eu queria... Tira uma fotinha tira uma fotinha dessa questão aí, que eu quero que vocês passem um tempinho aí mais... Tá. Tira a fotinha aí. Tira a fotinha do anúncio. Ô, desgrama. Peraí. Tira a fotinha do anúncio. Tira a fotinha agora do comando e das alternativas. Não é para consultar os outros. Eu quero que você releia com um pouco mais de tempo e que você chegue a uma conclusão com um pouco mais de convicção de qual que é o gabarito. Na próxima aula a gente começa com esse, e aí nós vamos começar, gente, aqui em cima, falando sobre o anúncio publicitário no Enem, as competências, as habilidades que são trabalhadas quando eles colocam, e aí vamos começar a fazer vários exercíciozinhos simpáticos, inclusive alguns que estavam na prova de vocês. Tá certo? Tchãs, então? De primeira pensei... Tá. Vai... O que eu tô falando para vocês. Veja novamente essa questão. Tá? Veja novamente essa questão. Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau. Amores, beijo Tchau, para Raul. vocês. Até Valeu. semana que vem, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.